I don't know in what language I have to speak. Não Anyhow, sei em que as you língua know, falar, normally mas, como for vocês foreign sabem, presidents, it's not normalmente allowed para to os speak in foreign ex-presidentes language não podemos in falar my em own línguas country. estrangeiras no Anyhow, próprio país. I just like to say some Mas eu só gostaria de falar words about how happy algumas we are palavras in sobre a nossa receiving both satisfação of those em who are receber now around the table and os nossos the colegas main aqui do speakers painel, today. os principais They have been palestrantes de they hoje. are very important Eles são figures, figuras muito in the importantes world atmosphere. They have experience, no nosso ambiente global, eles têm experiência hear them e estamos and to applaud preparados them. para Thank you very much ouvi-los for e coming. aplaudi-los. I Muito don't know who will be obrigado. the first to Eu não sei speak. quem vai ser o Maybe primeiro a Mr. falar, Shannon, talvez o Sr. and Shannon then Mr. Bill. e depois Thank you o very Sr. much. Bild. Go Muito ahead. obrigado. As I said in the morning, Bom, como eu falei na Thomas Shannon sessão da needs manhã, no o Thomas introduction. Shannon não Thomas precisa Shannon de is Thomas apresentação. Shannon, and you have Shannon the é floor o Thomas for Shannon about e 20 minutes. você vai ter a palavra por 20 minutos. Thank you very much, Sergio, and Muito obrigado, Sérgio. President Cardozo. Thank you E very much obrigado, for your kindness presidente Fernando in Henrique. Muito inviting obrigado us here today por nos convidar to your hoje institute ao to Instituto. take a look at democracias Hoje vamos falar turbulentas sobre democracias seus turbulentas e seus impactos no sistema internacional. I'm not sure what turbulent democracies this refers to. Eu não sei a que democracias But, estamos nos obviously, referindo aqui, for me, it's a great mas pleasure, obviamente para to mim be é um here in grande São Paulo, prazer estar to aqui be em here São with you, Paulo sir, and to be back in com os Brazil, senhores e poder a voltar ao country Brasil, that, is near and dear to me, que é and um a país country in which I muito spent querido para mim, o 7 país out em of que eu nearly passei 35 years 7 in, dos US 35 diplomatic anos service em que eu in estive two no different serviço moments. diplomático americano em And, 2 momentos diferentes. This morning we had an opportunity to Mais cedo have tivemos a a oportunidade discussion de built around ter the uma theme of discussão this, sobre with a esse mesmo variety tema. of participants, Tivemos who uma looked variedade at, de participantes the analisando the challenges our os democracies desafios face, que as nossas not only democracias the internal enfrentam, challenges não só os we face, desafios but also the internos, external mas também challenges, and the externos. changing nature of the E global a system mudança and the em impact that this has transformação, on e a how we transformação do make sistema strategic global decisions. e o impacto que And ela for me, tem it was sobre a as nossas very, decisões. Para mim, useful foi and enlightening discussion uma discussão because muito it really útil, muito esclarecedora, touched porque ela everything realmente tocou em from, tudo, what is driving voters, desde o que in our countries and in impulsiona other os eleitores democracies nos around the nossos world, países e em outras the, democracias do mundo, the space that has opened até o between these espaço voters and que elites, surgiu entre and the impact estes eleitores e as that elites issues, such e as, os impactos global trade agreements consequentes and migration sobre have had a on migração, domestic politics, sobre but we were also acordos able to comerciais talk e at some o length que isso causou sobre as about políticas the domésticas. nature of E também security, falamos sobre a in natureza a da modern segurança numa democracy democracia and impact moderna of e organized sobre o crime and impacto drug do crime trafficking organizado e do and, tráfico de drogas transnational crime on e do crime democracy, and transnacional especially how sobre as efforts democracias, to police, principalmente against no tocante kinds of aos threats, esforços de nos defendermos impact contra on essas our ameaças e o democratic impacto que elas têm institutions. sobre And as then, of nossas course, instituições democráticas. considerable discussion E claro, on the tivemos role uma of China in the world discussão today, sobre o papel da and China especially no the mundo very hoje. close and important relationship that Há uma China relação has bem próxima economically with the United States entre and China e os Brazil, Estados Unidos and how to e o manage Brasil that economicamente, relationship. e All falamos sobre como anticipating, of lidar course, com essa relação, the inauguration prevendo, of, claro, President-elect Bolsonaro, in a little more than a month, and of o course início today, do the mandato do meeting presidente between, Bolsonaro, daqui a um mês, US National e Security Advisor, a reunião Bolton. entre ele e o And if, assessor de those of segurança my colleagues John who were Bolton here dos Estados earlier Unidos. today don't Nossos mind, colegas I'm going to repeat some of the não things, that vão I se importar said. que eu me repita. My larger point, of course, is that A we minha are in conclusão, na a moment realidade, of era que estamos num profound, momento onde global, há change, grandes transformações driven by globais all of the impulsionadas por factors that todos we os are familiar fatores with que nós today, já conhecemos. both globalization and A technology. globalização, a But I wanted tecnologia, to, mas eu refine também that quero point just a little bit, refinar esse ponto um because it pouco will mais. allow me to make a bigger point later. Isso You know, vai me our- permitir the fazer um United argumento States maior em has a National seguida. Intelligence Council, Os Estados Unidos têm um which brings Conselho together Nacional de the Inteligência que very reúne top intelligence os analysts of our líderes intelligence em community. análise de And they have inteligência in na nossa particular a group comunidade. called the Strategic Eles têm um Futures grupo Group chamado that looks Grupo de at Futuros the drivers Estratégicos. of change around Ele the analisa world, os and principais they prepare vetores de reports for transformação each no mundo e presidential administration preparam to relatórios help para that cada administration governo understand
entender o mundo em que aquele presidente vai governar. Para o presidente Obama e para o presidente Trump, foram preparados 2 relatórios bem interessantes. Eles previam muito do que estamos vendo hoje. Um dos insights mais profundos apresentados por esse relatório durante o governo Obama foi que pela primeira vez houve uma dúvida por parte do público americano a respeito do papel dos Estados Unidos no mundo e que caberia aos próximos presidentes ajudar o povo americano a entender e definir o seu papel no mundo. A nossa comunidade de inteligência identificou 4 grandes vetores de transformação no mundo. Em primeiro lugar, o fortalecimento individual e o aumento da classe média. Isso é um conceito profundo, porque isso muda o nosso entendimento das democracias de certa forma. Historicamente, as democracias eram entendidas como os indivíduos tendo um papel em determinar quem os governaria, e através disso, tendo uma participação no destino nacional. Mas, cada vez mais, devido à globalização, às tecnologias, aos recursos gerados pelo comércio global, houve um aumento na classe média que mudou o autoentendimento dos indivíduos, não só em relação ao seu papel, como também ao resto da sociedade. Agora, os indivíduos entendem a democracia não como a capacidade de ter uma voz sobre o destino nacional, mas uma capacidade de poder determinar o seu próprio destino, ou seja, pedindo oportunidades e recursos para cumprir as suas necessidades como indivíduos. Isso muda o funcionamento das democracias e, com certeza, muda a resposta dos governos a isso. O segundo principal vetor é a demografia. O mundo está envelhecendo. Eu, recentemente, completei de 60 anos e agora eu estou na maior coorte em crescimento no mundo. Era de se imaginar que isso seria no início da vida e não no final. Mas, para uma grande parte do mundo, não é isso que acontece. Isso não significa que não existam áreas jovens do mundo. Existem partes do mundo que são mais jovens. A América Central, a África, o Oriente Médio, o Sudeste Asiático. Mas a diferença entre o mundo envelhecendo e a parte do mundo que ainda é jovem é bem demarcada. Os países que estão envelhecendo têm grandes partes da população sem produzir, apenas consumindo. E isso muda a alocação dos recursos dentro dos países e também como as pessoas respondem às suas lideranças eleitas. As partes do mundo mais jovens, a questão é se podemos fornecer educação e oportunidades econômicas para aqueles jovens tornarem membros produtivos da sociedade. Se sim, você tem uma grande vantagem, porque você consegue realizar o comércio a um preço mais baixo. É uma vantagem comparativa. Mas se isso não existir, se você não tiver um sistema educacional forte, um sistema educacional que produz empregos, você efetivamente está criando jovens que podem ser radicalizados, podem ser atraídos por organizações criminosas, possam ser atraídos por organizações jihadistas ou imigrantes. A maior parte dessas pessoas não vão ficar no próprio país para se tornarem sujeitos de organizações terroristas transnacionais que tentam os controlar. E isso cria uma dinâmica mundial em que grande parte das pessoas vão mudar de país para ter mais riqueza e prosperidade. A crise dos refugiados que observamos hoje estamos testemunhando a maior migração humana da história. E isso é algo bem impressionante. E, claro, vai ter um impacto sobre a política, tanto nacional quanto internacional. O terceiro principal vetor de transformação é a transformação do poder. O mundo está mais plano, por assim dizer. Em termos da ordem mundial, isso reflete o fato de que os Estados Unidos é a única superpotência que sobreviveu. Mas isso não é tão importante quanto parece. Enquanto os Estados Unidos têm o potencial de projetar o seu poder em qualquer local, ele não tem a capacidade
de fazer isso em todos os locais ao mesmo tempo. Então temos um ambiente em que os Estados Unidos precisam tomar cuidado em como ele utiliza o seu poder e como ele gerencia suas alianças e suas parcerias. Significa que estamos num mundo com maiores poderes regionais que têm algumas ambições globais e que vão testar os Estados Unidos para determinar quando algo vai fazer a diferença ou não. Se olharmos a atividade russa na Ucrânia, as atividades chinesas no Mar do Sul da China, o que os turcos estão fazendo com os curdos na Síria. Se analisarmos todos esses problemas históricos regionais, vemos países tentando determinar quando os Estados Unidos vai responder ou não, e até que ponto eles podem seguir os seus objetivos históricos no seu próprio local, independente de restrições significativas. E o quarto vetor é o nexo entre a água, energia e alimentos, que reflete basicamente os vetores anteriores que eu já discuti. Vemos um aumento da classe média. Os indivíduos esperam que o governo responda às suas necessidades, fornecendo recursos e oportunidades para que eles se realizem como indivíduos. E assim precisamos de muita energia, muita água e diferentes tipos de alimentos, mais proteína. E acabamos criando regiões do mundo em que surgem conflitos ou cooperação em volta da água, alimento e energia. A cooperação vai se basear nas bacias hidrológicas. O Brasil tem sorte de ter uma grande bacia hidrológica, totalmente dentro das suas fronteiras, e nos Estados Unidos também. Mas o rio Mekong não está em um único país, os grandes rios da Ásia Central também não, os grandes rios da África também não, e nem da Europa. Então existe uma oportunidade de cooperação, e vimos isso na Europa, nas diferentes comissões nos rios Danúbio e outros, e vimos isso no Sudeste Asiático, a comissão sobre o rio Mekong. Mas no rio Nilo, por exemplo, existe um potencial grande de conflito entre o Egito, o Sudão e a Etiópia. Eu estou mencionando esses 4 vetores e descrevendo eles porque o nosso propósito é destacar que as transformações que vemos hoje não são apenas políticas. Elas são impulsionadas por diversos fenômenos: globalização, tecnologia, como os indivíduos se entendem, o acesso aos recursos, o aumento do nível social. E isso afeta como os políticos se comportam e como os sistemas políticos se estabilizam, porque a política está sempre atrás das transformações sociais e econômicas. Nesse ambiente em que estamos, precisamos nos reconstruir como democracias. E eu sou muito otimista em relação à democracia nos Estados Unidos e no Brasil. Temos instituições sólidas, temos um longo histórico de compromisso à democracia. Já fizemos muitos esforços nesses sentidos, e as nossas democracias foram construídas no entendimento dos direitos humanos individuais. Nesse sentido, eu vou falar pelo meu próprio país aqui. Acredito que estamos passando por um processo de reconstruir os partidos políticos e reconstruir as instituições políticas que vão posicionar os Estados Unidos bem para lidar com os problemas que vamos continuar a enfrentar no século XXI. Mesmo sendo clichê dizer que as transformações estão aumentando em velocidade, a realidade é que as transformações que vimos nas últimas 2 décadas não são nada em comparação ao que vamos ver nas próximas 2. Se analisarmos o que está acontecendo na ciência, na biotecnologia, se vermos o que está acontecendo em relação à inteligência artificial, capacidades de vigilância, vamos chegar a um ponto em que vai ser debatível até o que significa ser humano, o que significa liberdades pessoais, até que ponto um algoritmo pode prever o que nós somos, se as pessoas podem ser criadas virtualmente, vendidas no mercado sem que a própria pessoa saiba. E vamos ter que enfrentar questões sérias sobre coesão social e mesmo renegociar os contratos sociais que temos para entendermos o que é ser governado e o que é governar. Mas eu acredito que as nossas democracias são flexíveis e capazes de resolver esses problemas. Elas não têm a mesma fragilidade de um governo autoritário e precisamos acreditar nas nossas pessoas e nas nossas instituições, mas não podemos presumir
assumir que o progresso ou a evolução são sinônimos. Não vamos sempre seguir para um ponto positivo. Temos que entender que tudo isso vai ser um esforço que vai exigir organização, envolvimento e lideranças políticas, tanto em termos de partidos como formadores de opinião, líderes na sociedade civil e líderes comerciais que entendam que só com engajamento, só se colocando na sociedade, abrindo seus diálogos e seus argumentos, é que vamos conseguir ter esse debate interno e externo que será necessário para reger. E eu vou concluir com esse comentário. À medida que as democracias são reconfiguradas e à medida que nos preparamos para o século XXI, estamos vendo um mundo global em que os problemas se convergem. Os problemas que foram postergados, seja questões de justiça social, mudanças climáticas, saúde, tudo isso vai ser levado às estruturas globais bem no momento em que governar vai se tornar mais difícil. Vai ser mais difícil termos coalizões e consensos. E, portanto, os poucos líderes que estão preparados para se candidatar vão ser os mais importantes. Aqueles que podem assumir uma liderança regional ou global. E é um desafio que vai caber a nós, a essa geração, principalmente aos jovens diplomatas, os jovens militares, jovens empresários e aqueles que estão começando a sua carreira agora. São eles que vão ter que navegar esta época em que as transformações estão se acelerando e a sua função vai ser entender como criar uma direção. Isso me traz a uma frase dita por um grande secretário de Estado dos Estados Unidos para descrever o que ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos e os seus aliados, inclusive o Brasil, começaram a reconstruir o mundo após a Segunda Guerra Mundial e entender a natureza da destruição que ocorreu no mundo naquele período. Ele contou essa história dizendo que os homens e mulheres que assumiram esse desafio fizeram com grande determinação, muita energia e uma completa ignorância em relação ao próprio desafio. Ele descreveu a década de 40 e 50 como um período sombrio e obscuro, em que o desafio que os Estados Unidos e seus aliados enfrentaram só se tornou visível com o tempo. Era como atravessar uma neblina. Só chegando próximo do problema foi que eles conseguiram avistá-lo. Eu falei com os meus colegas hoje que novamente estamos criando o mundo. Temos um desafio, temos que determinar o que vale preservar do sistema mundial, o que pode ser reformado, melhorado e o que precisa ser completamente reconstruído. Mas, ao fazer isso, podemos dizer que estamos entrando neste mundo com a mesma determinação que a geração anterior, com a mesma energia que a geração anterior teve. Mas não podemos dizer que temos ignorância. Pelo contrário, sabemos exatamente quais são os desafios que enfrentamos. Eu acho que a nossa capacidade de entender o mundo, de coletar a informação e analisá-la através das nossas tecnologias, significa que estamos numa boa posição para saber o que temos que fazer e quando. A questão é, temos essa vontade? E é por isso que seremos julgados pelas próximas gerações. Vamos ser vistos como uma grande geração ou uma que não conseguiu realizar esse trabalho. Então, eu passo a palavra para o próximo. Bom, o Sr. Carl Bildt foi primeiro-ministro de 1991 a 1994 e ministro das Relações Exteriores da Suécia de 2006 a 2014. Ele é co-presidente do Conselho Europeu de Relações Exteriores. Muito obrigado. Eu quero começar dizendo que é um prazer estar no Brasil, é uma honra compartilhar essa mesa com o presidente Cardoso é um momento realmente importante. Estamos no local apropriado, na verdade, para discutir essas questões. Como o embaixador
disse, eu não posso repetir o que o embaixador disse, dizendo que eu já vim muito ao Brasil, mas eu tenho memórias interessantes do país, principalmente no ano de 1992, a grande conferência no Rio sobre desenvolvimento e meio ambiente. Foi um grande evento global. But it was an important event in that sense that it reshaped the global agenda. It was a period when the Cold War had Era um sort of período em started que to a disappear, Guerra when Fria we in começou a Europe were trying to desaparecer, sort of a pick up the Europa pieces of the Soviet tentava Empire, when China catar was as opening up, peças but where we soltas also do saw the Império development Soviético, a China estava se agenda abrindo changing e and the vimos um environmental desenvolvimento agenda starting to have an impact on global affairs. So de it was agendas truly ambientais que a começaram a remarkable event, impactar and indeed Brazil has o had a comércio leadership global. role for a long E o time Brasil on teve uma all of those liderança em particular todas issues. essas questões. These are times that are times when Estamos num momento there's a lot of estranho. reflection Há around the muita world. reflexão I em noticed todo o on mundo bigger issues. sobre That essas reflection grandes could be driven questões by the que turbulence in podem our ser respective impulsionadas pelas democracies, as this particular turbulências nas nossas conference is supposed to democracias, address, but also de acordo com o reflections título on dessa the conferência, mas lessons of também history. reflexos sobre In as Europe, in lições da particular, the last história. few weeks Na have been Europa, em dominated very particular, much by tivemos reflecting on the fact domínio that it's 100 years since the end of the First World War, dessa November reflexão sobre of os 1918. 100 anos It was a big desde thing o for fim France, da Primeira for Guerra Germany, Mundial, for the novembro de UK. 1919. It was also a Foi period, um of grande course, momento where the para o Reino entire Unido, para a structure of European França, order e came foi um momento em crashing que down. toda a The ordem empires, the europeia entrou em Habsburg colapso. Empire, the Russian Os Empire, the German impérios, Empire, the Ottoman austro-húngaro, Empire, they all came otomano, down. russo, And todos out entraram of the em ruins colapso. of that, E there was the dessas effort ruínas both to build a foi European possível and global construir order of uma peace, the ordem League of de Nations, paz and to global, reconstruct the East a of Liga Europe das and to Nações, reconstruct para reconstruir the a Middle East. Europa e o Oriente It Médio. was an ambitious international effort, Foi um more esforço internacional ambitious in its global ambicioso, undertaking mais than perhaps ambicioso anything do ever que undertaken. qualquer But also we know, of outro course, esforço we anterior. Mas must nós note with sabemos certain regret that it que, didn't succeed. infelizmente, não tivemos That sucesso was nisso. just the beginning of an E foi interwar apenas period, o início and de um soon we período were entre in an guerras. even Em bigger breve, global conflict. entramos And num after that conflito particular global conflict, ainda we were maior. trying to pick up the Depois pieces desse, again, tentamos novamente to learn recolher os something pedaços from the para aprender mistakes algo and em failures relação aos erros e of aos the 1918, fracassos build something more de solid in a 1919, world that para was to construir some algo extent mais more sólido num complicated, mundo divided mais complicado e into mais dividido. essentially two camps. Que And ficou in basicamente the recortado age em when duas mankind had partes, invented the nuclear weapon. justamente numa época And onde if we foi look at inventada a that bomba particular long nuclear. period Se of the olharmos Cold para esse War, período da Guerra you can Fria, say good things and you can say podemos bad things falar, about it, but the most sobre important coisas thing about positivas e it negativas, is mas o that mais we importante avoided é que the nós Armageddon of a evitamos o nuclear war, Armagedon de which uma guerra might nuclear, well have que occurred, poderia ter acontecido. and preserved the element of stability, A the estabilidade rebuilding foi of Europe, preservada, the a securing Europa of foi democracy in Germany, reconstruída, the a rebuilding and democracia na securing of Alemanha foi democracy in garantida, Japan, assim como and no indeed Japão. after a couple of decades, E depois de poucas those previously décadas, defeated nations estas were nações democratic derrotadas bulwarks and se impressive tornaram in the países economic and social fortes development. em termos And we econômicos saw e sociais e gradually that democráticos. this E vimos success of the West gradualmente um sucesso eroded no the Ocidente credibility and que the acabou capabilities of the Soviet destruindo a alternative credibilidade system, da and of alternativa course that soviética. system peacefully E esse came sistema crashing down somewhat more than a pacificamente quarter of a century ago. acabou And sendo peacefully, I desmontado say, há cerca de because um that quarto was de indeed século. Eu digo remarkable. pacificamente In porque history, isso de fato global foi empires impressionante. do Na crash história, down, os impérios but de fato normally entram em colapso, with a lot mas of noise, to put it normalmente in com those muito terms, ruído, with a lot of violence and por dizer war. assim, com And this muita was a peaceful violência, com muita development guerra. to the E benefit esse of us all. desenvolvimento foi pacífico. The quarter of a century that followed, and I Agora, o quarto de mentioned that século que earlier seguiu, this morning, eu já mencionei isso mais cedo, somewhat less perhaps than a quarter of a century, foi talvez um was, pouco in mais my do que um quarto opinion, de século, mas, the most na minha opinião, successful and the foi o best quarter período of a century for mais mankind bem ever. sucedido da In humanidade. terms of the spread of Em democracy, termos da disseminação da the increasing democracia, respect of human o rights, aumento in do spite respeito of pelos direitos I humanos, spent a decade in the carnage of the Balkans myself, but in apesar spite of all of de those estar things, presente na Guerra dos fewer Balcãs, people como eu killed in estive, open conflicts and poucas armed pessoas conflicts de than for fato a long time, morreram em conflitos and abertos por muito particularly with tempo, globalization and the principalmente com a opening up of globalização e economies com a abertura das in the economias ex-Soviet sphere, in China, in nos India, países in enormous soviéticos, of other na countries, Índia, na China the e em success of outros países. globalization O sucesso and da globalização accordingly foi observado. remarkable progress
E houve um grande progresso econômico e social, assim como um desenvolvimento urbano. Children mortality Vimos uma queda drástica pela metade da mortalidade infantil, um aumento da expectativa de vida no mundo inteiro, centenas de milhares de pessoas saindo da pobreza, grandes doenças desaparecendo, sendo erradicadas da Terra, e não tínhamos visto nada parecido numa escala global na história. E, na minha opinião, isso foi devido a esses fatores. Nós tínhamos consciência de que éramos independentes, cooperamos e as economias estavam crescendo devido a este fenômeno da globalização. Agora, já há algum tempo, o clima está um pouco diferente. As tendências são um pouco mais confusas, mais preocupantes e, em alguns casos, até alarmantes. Isso pode ser entendido de diversas formas, das nossas perspectivas, e se eu fosse olhar em retrospecto, bom, a gente não consegue enxergar quando estamos no meio disso, mas eu diria que começou em agosto de 2008, do meu ponto de vista. Foi aí que as coisas começaram a se transformar. Em agosto de 2008, tivemos a guerra entre a Rússia e a Geórgia. Esquecendo os detalhes, isso demonstrou que a Rússia teve um limite ao seu poder militar. Era um país vizinho, ok, mas vimos que o limite da Rússia era muito mais baixo do que considerávamos antes. Reagimos de forma suficiente? Isso é discutível, mas obviamente poucos anos depois vimos que sim, esse limite da força militar da Rússia era significativamente mais baixo do que o esperado, e isso foi observado recentemente. Foi uma grande transformação que mudou, principalmente na Europa, o conceito das pessoas, mas também um pouco além disso. E poucas semanas depois, houve a crise financeira, principalmente nos Estados Unidos. Mas todos acreditávamos que isso era algo que os americanos fizeram, nós tivemos a nossa crise, os asiáticos também tinham tido a própria crise, mas vimos que tudo levou a uma queda na Lehman Brothers e, de repente, passamos por uma experiência de quase morte para o sistema financeiro global, algo que ninguém poderia ter previsto. Então foi um período bem assustador, em que tudo estava em colapso. Não tínhamos certeza se conseguiríamos resgatar o que tinha sido construído durante as décadas anteriores. Mas o mundo se reuniu. Tivemos ações internacionais em conjunto para sairmos do ápice da crise e para começarmos um processo de recuperação. E isso acabou sendo mais complicado, mais longo e mais doloroso do que a maior parte de nós, ou do que qualquer um de nós teria previsto naquele final de semana de setembro de 2008. E isso nos levou a novos desafios que duram até hoje. Em 2016, após a crise dos refugiados de 2015, repentinamente vimos as consequências das catástrofes e da guerra na Síria. Elas surgiram nas nossas fronteiras, atravessaram nossas fronteiras, e aí, como reação, tivemos o Brexit, a eleição do Trump, que faz parte do mesmo fenômeno desse ano, quando vimos uma transformação nas tendências políticas. Então estamos já num período diferente. Na minha opinião, podemos falar sobre três grandes tendências. São as três tendências globais. Podemos falar de outras tendências também, mas quero destacar as principais três. Em primeiro lugar, esse acúmulo de tensões geopolíticas, um acúmulo de rivalidades globais
que estão desafiando as forças da globalização, que eu diria é positiva. Se olharmos esse período da globalização, tínhamos um crescimento global da economia de 3% ao ano, comércio global que estava crescendo mais do que o dobro disso por ano, e um fluxo financeiro significativo. Então, o mundo estava reunido. Conseguimos lidar com tudo? Isso é sempre discutível, mas com certeza era um bom desenvolvimento. Mas agora, com o aumento da tensão, vemos novos fatores que acabam minando a globalização, e isso principalmente é observado em questões comerciais. Agora estamos falando de tarifas, barreiras tarifárias, guerras tarifárias. E sem querer ser pessimista demais, nós já passamos por isso antes. Já vimos isso antes. E frequentemente vimos na história que as guerras tarifárias criam problemas econômicos que podem levar a problemas mais sérios no futuro. Então, mesmo isso estando no início, não devemos subestimar o efeito que pode surgir desse aumento das tensões tarifárias e comerciais, o efeito sobre as nossas economias e sobre as relações políticas entre os diferentes países. No estágio global, claro, também do ponto de vista europeu, visionismo na Rússia, China, disrupção nos Estados Unidos, a questão do Acordo de Paris, Irã, OMC, muitos fatores. Os Estados Unidos como custodiante do sistema internacional. E agora com essa disrupção. Do ponto de vista europeu, mais uma vez, temos todas as razões para nos preocuparmos no desenvolvimento a longo prazo próximo ao Oriente Médio. Fatores demográficos, ideológicos, econômicos, não apontam para estabilidade, muito pelo contrário, mais instabilidade. E a meta da política internacional seria, na verdade, reduzir as tensões em vez de aumentá-la. Mas é inevitável. O aumento na tensão, nos conflitos de grandes potências, rivalidade, e não podemos, então, subestimar. E temos que pensar na força da globalização. A segunda mega tendência, na verdade, basicamente tem a ver com a política do Ocidente. Nos nossos respectivos países, acho que estamos vendo um aumento na política da identidade e a morte da política da ideologia. É claro que isso se traduz em algo um pouco mais concreto, que já foi mencionado antes, hoje de manhã. A política, a ideologia, uma série de ideologias, na época que eu achei que eram muito nocivas e perigosas, mas de qualquer forma se baseavam na esperança. Diferentes ideologias prometendo um futuro brilhante para a humanidade. Algumas eram muito perigosas, na minha opinião, mas de qualquer forma era uma política de esperança que impulsionava as coisas no futuro. E é com base nessa esperança e ideologia que tivemos, então, a formação de grandes políticas com elemento de estabilidade ao desenvolvimento político de cada país. Vimos, então, um declínio em importância e em poder. Em vez disso, agora temos a política e o aumento do medo, o perigo. Não essa política de olhar para o futuro, mas para olhar para trás. Nostalgia. Antes era melhor. E uma outra pessoa, provavelmente um estrangeiro, é que roubou nosso futuro, construindo muros, muralhas, salvaguardando ou criando algo que não existia antes, em vez do futuro que esperávamos ter pela frente. Podemos discutir os detalhes disso tudo em diferentes países. Sempre destaco que desenvolvimentos políticos sempre são diferentes dependendo do país. Temos que ter cuidado ao sermos jornalísticos demais, nesse caso específico. Acho que essa é uma tendência. Isso levou também
há uma aceleração no problema de governança, tanto em nível interno como global. Posso pensar no meu próprio país, a Suécia, um exemplo. Não somos únicos, muito pelo contrário, estamos aumentando muito aqui. Será que isso é bom? É discutível, mas é uma questão separada. Porque, como já foi dito, temos essa grande importância na Europa. No passado isso tínhamos, não tanto sociodemocrático, e temos uma fratura dessa paisagem política, de certa forma. Isso é o resultado de um bom desenvolvimento das nossas sociedades, porque no passado poderia ter sido possível, principalmente, dizer que havia um proletariado, classe média ou classe alta. Essas sociedades não existem mais. Somos só uma grande sociedade de classe média na Europa, com múltiplas diversidades, refletindo, claro, na estrutura de poder interno doméstico, mas na formação do governo isso é mais difícil nos nossos países. E, claro, temos, como discutimos de manhã, esse fato de que essas tendências de cada país, em muitos países diferentes, acabam subestimando as possibilidades de um sistema global ou internacional, de uma comunidade global, seja lá como for, agindo juntos para a mudança climática ou comércio ou com qualquer outro tópico. Enfim, essa identidade vindo da ideologia, mais medo do que esperança, também levou ao aumento de problemas de governança, tanto interna como global. Considerando isso, voltando à questão da Europa, a minha tese no momento, e sempre devemos ter uma tese, afinal de contas, você tem que estar preparado. Se alguém fala que você está errado, você tem que ir além. Provavelmente já passamos nessa questão da Europa, desse pico. Não é que existe uma onda ou populismo de direita. Mas mais significativo, na minha opinião, quando vemos na mídia, enfim, se você voltar onde nós vimos essas tendências pela primeira vez, será que começou na Suíça anos atrás? É surpreendente, não é? Onde vemos as coisas acontecendo, eles têm referendo o tempo todo, para tudo praticamente. Podemos ver essas oscilações, essas ondas, resultados que perturbam muito, mas agora um referendo de sim ou de não, com uma questão muito fundamental, ou seja, será que a lei internacional tem uma prioridade sobre a lei nacional? Se você perguntasse, por exemplo, sem causar polêmica, embaixador, mas se perguntasse para o presidente dos Estados Unidos como é que ele teria votado nesse referendo, acho que a resposta seria óbvia, não é? O presidente futuro do Brasil provavelmente estaria na mesma linha, na mesma direção. Eu posso ver outros europeus também. Os suíços votaram antes, achando que nacional é mais importante que internacional. E agora a maioria falou, não, existe uma lei internacional que tem uma prioridade sobre a lei nacional. Intelectualmente, na verdade, é um argumento muito desafiador. E quem venceu? Bom, vemos aqui as pesquisas de opinião em vários países, partidos, direitas, populistas, não estão caindo, mas não vimos um aumento. Eu acho que o pico já passou, mas as tendências, ideologia, identidade, toda essa provocação permanece. E essa terceira mega tendência, na verdade, é o fato de que estamos passando da era industrial para a digital. Tudo associado a isso. Ainda estamos lidando com problemas enormes da era industrial, que dependia muito de encontrarmos uma fonte de energia com combustíveis fósseis.
depois primeiro o carvão, depois o petróleo, e agora vemos as consequências negativas e temos que lidar com tudo isso para o futuro das sociedades e também o futuro da humanidade. Mas estamos sim numa transição tão profunda, na minha opinião, para as nossas sociedades, como foi a transição que ocorreu na Revolução Industrial. Mas eu diria que estamos só no começo dessa transição e ainda não sabemos o que isso implica no escopo mais amplo. Mais uma vez, com o argumento, talvez estejamos nesse estágio da Revolução Digital, que foi, na verdade, na Revolução Industrial, na verdade, o motor a vapor, inventado 30 anos antes. A internet já existe também há algum tempo, mas demorou ainda a Revolução Industrial. Depois de uns 50 anos, eu acho que, se pensarmos nos efeitos atuais políticos, na estrutura econômica da nossa sociedade, com a Revolução Digital, compare isso com o que aconteceu com a industrial. Embaixador Shannon fez menção a esses relatórios que a comunidade de inteligência dos Estados Unidos produz a cada 4 ou 5 anos. São documentos interessantes, principalmente se voltarmos e lermos o que falaram 20 anos atrás. Aprendemos mais sobre o que estava errado, era falso. Muitas coisas certas também, mas a versão mais recente desse documento é interessante por uma razão específica. Geralmente devem fazer uma previsão para 20 ou 25 anos, não é isso? Agora, nesse momento, eles disseram pela primeira vez, isso é difícil demais, ficou muito complicado, muitas coisas mudando, um excesso de coisas, não sabemos na verdade. Então falaram, estamos preparados para dizer algumas coisas para os próximos 5 anos. Mas, além desse horizonte, ainda não estamos prontos para prever, ao contrário do que aconteceu no passado. Na minha opinião, isso é o mais interessante de todas as observações que vieram desse relatório. Já passamos dessa era linear e vemos desenvolvimentos que causarão uma disrupção, não necessariamente negativa, mas ainda assim uma disrupção, de uma forma que muitas vezes não podemos prever. Concluo com 2 números, ou 2 imagens para dar exemplos. Uma delas se refere ao desenvolvimento digital. Em 5 anos, estimamos que 95% da população do mundo estará aqui com banda larga, com capacidade maior do que temos na maior parte da Europa hoje. 95% da população mundial. Significa que a conexão será total? De forma alguma, mas eu diria que isso significa que uma grande parte da geração jovem do mundo estará conectada. Uma situação em que os pais nem sabem qual é o mundo em que os filhos viverão. Isso pode ser em São Paulo, em Estocolmo, Singapura, em vários outros lugares. Acho que não faz muita diferença, não é, esse desenvolvimento. Mas o que isso significa? Ainda não sabemos, mas temos que pensar. Dados demográficos já foram mencionados pelo embaixador. O número mais gritante do ponto de vista europeu seria que o ano 2000, que ainda está na nossa memória viva, tantas pessoas vivendo na África como na Europa. Isso não será mais o caso no futuro. Se você pensar no futuro, a população africana será muito maior do que a população europeia nesse século. E se vocês acreditarem nas estatísticas, o que os matemáticos dizem, claro que temos aqui, no final do século, 40% da população e idade produtiva do mundo será da África. Não será na Europa, nem na América Latina, nem na Ásia, mas será essa idade na África. E grande parte do futuro da humanidade terá decisões com base no que acontece com 40% dessa população ativa, que estará nessa parte do mundo, que provavelmente é a parte em que damos menor atenção hoje em dia. Muito obrigada.
Então, agora podemos abrir para um Q&A com a plateia. Antes do presidente Fernando Henrique fazer os comentários finais, vou pedir para aqueles que quiserem fazer perguntas, por favor, levantem a mão, apresentem-se e façam perguntas concisas e breves. Por favor, eu incentivo aqueles que participaram como membros do painel de manhã a se engajarem também nesse Q&A agora. Furlan, por favor, apresente-se e faça uma pergunta. A minha pergunta é para Tom Shannon. Apresente-se, por favor. Luiz Furlan, industrial. Trabalhador também. Não do PT. Nem mesmo social-democrata. Minha colocação é a seguinte: eu estou convicto de que uma das questões mais complicadas desse século está relacionada à mudança climática. Durante 8 anos, eu fui presidente da Fundação Amazonas, fazendo estudos sobre o que acontecia na época e o que acontece hoje. Eu fiquei surpreso com essa decisão do presidente Trump de sair do Acordo de Paris. Participei de 2 ou 3 COPs anuais. E a minha pergunta é a seguinte: será que os americanos entendem esses tornados, incêndios, furacões estão relacionados à mudança climática? Eles apoiam o presidente Trump nessa questão? Vamos então anotar outras perguntas também antes. Mais ninguém? Renato? Good afternoon. My question goes to former Prime Minister Carl Bildt. A minha pergunta é para o Carl Bildt. I'm the Honorary Consul General of Sweden, São Paulo, Eu appointed by Carl sou Bildt in o 2011. cônsul-geral da Suécia em São Paulo. Carl, quando você chegou ao governo da Suécia, a população era 5 bilhões. E hoje nós temos um aumento de pelo menos 50% da população mundial, 7,5 bilhões. E a previsão é termos cerca de 10 bilhões de habitantes até 2050. Como é possível para a União Europeia manter a sua liderança? Se a população está crescendo tanto e se a população mundial aumentar muito, alguma dica especial para nós? Boa tarde. Sou Paulo Nato, da USP. Gostaria de saber dos senhores, principalmente do ministro da Suécia. Anos atrás, na Europa, havia a Paz de Westfália, que estabeleceu novas nações e fronteiras, definindo a forma como estados e países deveriam ser desenvolvidos. No momento, se pensarmos na imigração, essa é uma ameaça não só na Europa, na América do Sul também. Como podemos prever as novas tendências no Brasil e na Europa para os próximos anos em relação a isso? Quem mais? Mais perguntas? Eu sou Ana, trabalho na Folha de São Paulo, um jornal brasileiro. Gostaria de saber de todos, na verdade, todos os membros do painel. Como vem o novo chefe diplomático, Araújo, que fala contra o globalismo? Qual a sua opinião a respeito? Os membros do painel querem participar dessa conversa? Não? Ok, Helena, good. Ok. Brave woman. Mulher de coragem. Thank you. How do you say it in português? Eu fui convocada to ask a question. Eu fui convocada a fazer uma pergunta.
Fui convidada, não convocada. Muito obrigada mais uma vez aos membros do painel. Acho que foi uma reflexão excelente também hoje de manhã. Pensando no que pode ser feito, quem são os atores de hoje que podem nos levar a uma solução para essa crise atual. O Carl mencionou que quando tivemos a crise anterior, foi o G20, na verdade, que veio à frente, elevando a um nível mais alto para a discussão desses problemas. E pensando amanhã e sábado, muitas coisas que foram mencionadas estão na agenda do G20, votação, FMI, OMC, como funcionará o Acordo de Paris e todos os bilaterais, que também são muito importantes. Fiquei pensando, será que o G20 é o formato correto, talvez para termos um papel de liderança e resolver muitos desses itens, ou pelo menos conduzir o processo de resolver várias questões discutidas? E se for o caso, será que devemos ter alguma reconsideração do G20? Estamos no Brasil, ou talvez Estados Unidos e União Europeia, um painel importante para falar de G20. E também, quem não faz parte do G20, também não há uma legitimidade, talvez. Como falar em nome do mundo todo? Poderiam falar um pouquinho mais sobre o G20? Ian Lesser. Who are you? Quem é você? Eu sou Ian Lesser, do German Marshall Fund of the United States em Bruxelas. Falamos muito de tendências. O que vocês considerariam como uma surpresa, um evento de disrupção, seja positivo ou negativo, que poderia, enfim, ter um impacto decisivo no futuro? Acho que temos tempo para uma última pergunta. Eu vou abusar aqui do meu papel e eu mesmo vou fazer uma pergunta. Duas perguntas, na realidade. Uma delas seria, quero trazer a China para a discussão de agora. Como os senhores veem o papel da China? Será que é uma mudança, ou ainda no aumento de paz, ou ainda exercendo o papel de um stakeholder responsável, ou alguma coisa diferente no horizonte? Vou parar por aqui. Tom? Muito obrigado. Excelentes perguntas. Vou responder algumas dessas perguntas e depois passarei para o Carl. É um grande prazer ver você. Muito obrigado. Você nos honra com sua presença. Em relação à mudança climática, respondendo brevemente, a resposta é sim. Os americanos entendem, sim, a mudança climática que leva à mudança que leva a esses desastres naturais em muitas formas diferentes. Em relação a como a mudança climática é abordada, entretanto, isso é uma questão política mais ampla. Pessoalmente, eu achava que o Acordo de Paris era um acordo impressionante, considerando o que estava em jogo e toda a dificuldade de ter um acordo mundial, global, exigindo os países a limitarem alguns aspectos da sua atividade econômica. Participei em intercâmbios bilaterais envolvendo o Brasil e outros nesse processo. Eu estou a par do esforço extraordinário envolvido. E muitos no governo dos Estados Unidos e o secretário-geral achou que deveríamos permanecer em Paris, justamente porque não era vinculante. E ainda teremos condições de atender às nossas próprias necessidades econômicas. Mas o presidente pensou de outra forma. Parte disso é só pessoal, dele como indivíduo, e as promessas que ele fez durante a sua campanha, mas parte também reflete uma posição duradoura do Partido Republicano. O acordo internacional não deveria limitar a capacidade dos Estados Unidos de exercer ou de gerar atividade econômica
nos limites dos Estados Unidos, mas não significa que não estamos preparados para atender aos nossos compromissos do Acordo de Paris. Ninguém precisa nos dizer para fazer isso. Sabemos. Lembre-se, uma das primeiras coisas que o presidente Bush fez, George W. Bush, lembra o que aconteceu com o Acordo de Kyoto. Então, isso não é nada novo. Na verdade, era previsível. Mas, considerando isso, há muita atividade nos Estados Unidos relacionada à mudança climática. Temos uma série de estados realmente bem à frente dos padrões globais em relação à mudança climática. Califórnia, por exemplo. Eu simplesmente diria que isso vai continuar um grande debate, mas cada vez mais não será um debate só sobre limites da atividade econômica, mas sim sobre compreender o impacto dos desastres naturais na economia de estados importantes como a Flórida e Carolina do Norte, do Sul, Mid-Atlantic, onde nós temos grandes bases navais, operações militares e grandes setores da economia. Quando isso for compreendido, acho que o impacto será maior na política nacional e na diplomacia e ambiente internacional. Em relação ao presidente Bolsonaro, a escolha pelo Araújo como próximo ministro das Relações Exteriores do Brasil, eu conheço bem, eu trabalhei com ele em Washington, D.C. E é uma decisão soberana de um presidente, então não cabe a mim fazer comentários, exceto que, do ponto de vista de Washington, acho que é um sinal claro da prioridade do presidente em relação com os Estados Unidos, as relações com os Estados Unidos. Isso não é nada mal. Não pode ser ruim. E em termos da China, na verdade, falamos muito sobre a China hoje de manhã, com uma série de visões diferentes, todas de algo mais sombrio até algo mais leve. Ou mais claro, o papel da China obviamente está mudando. O que é impressionante nos Estados Unidos é que o presidente Trump decidiu lidar com a questão da China a moda dele, né? No estilo Trump. Significa partir para a briga. E o impacto na China é impressionante. Ainda vamos ver o que vai acontecer em Buenos Aires, quando o presidente e as contrapartes chinesas sentarem para conversar. Vamos ver se podem chegar a um acordo. Mas China está crescendo ao longo do tempo. O que fica aparente é que os esforços para capturar, eu não digo restringir a China, mas se engajar com a China à medida que ela cresce, tudo isso praticamente é irrelevante imediatamente, porque o crescimento da China é tão rápido e tão drástico, o presidente, na verdade, acabou saindo um pouco desse esforço de tentar criar estruturas para restringir a China ou exigir um crescimento de uma determinada forma. Em vez disso, na verdade, tentou engajar por meio de tarifas para que os chineses mudassem o comportamento em resposta a isso. Vamos ver se isso terá êxito, mas posso dizer que há um consenso total nos Estados Unidos, no Congresso, na sociedade e nos líderes econômicos. Todos concordam com a proposta do presidente. Alguns têm dores, digamos assim, a curto prazo, mas mesmo no setor de agricultura, onde temos muitas vendas de soja no Brasil e na Argentina, temos aqui algo preparado a curto prazo para estabilizar o relacionamento. E uma das razões é que eu acho que é um reconhecimento claro nos Estados Unidos de que o fracasso da China ou um conflito com a China seria uma ameaça maior aos Estados Unidos do que o sucesso da China com um contexto pacífico. Queremos garantir à China que o nosso propósito não é fomentar o conflito, mas criar uma relação econômica para benefício de ambas as partes. Eu preferia que o presidente preferisse não fazer isso sozinho e, ao mesmo tempo,
com a União Europeia, Canadá, México, Japão. Preferia que, em vez de ter uma aliança maior, e acho que existe uma possibilidade do presidente Trump e Bolsonaro chegarem a um acordo com a China, protegendo a relação econômica importante que ambos temos com a China, mas, ao mesmo tempo, se beneficiando da nossa alavancagem considerável, com a provisão de alimentos para a economia chinesa, para convencer os chineses de que tem que adaptar o seu comportamento. Muitas questões diversas. Desculpe se eu não conseguir responder todas ou não completamente. Mais uma vez, agora 7,8 mais ou menos bilhões de pessoas. Quando eu nasci, eram 2,5 bilhões de habitantes. Não vamos voltar a essa questão, não é? Mas, enfim, de fato, isso me torna otimista no sentido de que eu me lembro das discussões quando eu estava na universidade, uma população, uma explosão populacional. As pessoas já sabiam que muita gente ia morrer, não ia dar certo, seja uma revolução ou por outro motivo. E agora temos esse desenvolvimento, até 7,5 bilhões de habitantes. E a pobreza caiu e a prosperidade aumentou. Então, o nosso papel, enfim, temos uma história muito boa. 7% da população, 70% da população, enfim, a demografia está no melhor. Mas dependemos também da migração, do fator da migração. 1 milhão de pessoas, basicamente, chegando à Europa, se mudando para a Europa por ano. E vamos precisar de mais. Nós, provavelmente, somos a parte do mundo mais atraente em relação à qualidade de vida, se olharmos todos os indicadores. Existem lugares melhores e piores em todo o mundo, mas se somarmos tudo, provavelmente a Europa é um dos melhores lugares para se viver. E sofremos pressões de acordo com isso. É um exercício de gerenciamento que não é fácil para manter, sim, as portas abertas, mas não podem ficar todas as portas abertas. E isso é um pouco difícil politicamente, mas há um entendimento que talvez não seja tão bem expressado no discurso público como deveria ser, de que nós dependemos, sim, dos talentos, de empreendedorismo que vem de outras partes do mundo para nos sustentar no futuro. A relação entre a Europa e a América Latina... Sim, é uma questão complicada. Eu fui ministro de Relações Exteriores por muitos anos, já participei de mais de 130 reuniões falando sobre essas questões de relações internacionais, e diferentes países têm diferentes relações. A Europa e a América Latina são regiões diversas. A relação de Portugal com o Cazaquistão é menor do que a relação do Brasil com Portugal, por motivos óbvios. E a relação do Portugal com o Brasil é muito mais forte do que do Brasil com a Suécia. Mas, em termos econômicos, São Paulo provavelmente é a segunda maior cidade do mundo em termos do número de pessoas trabalhando para empreendimentos suecos. Então, nós temos uma relação comercial com o Mercosul e tudo mais, mas isso é muito mais por questões históricas. E é uma relação diferente do que quando temos, por exemplo, com Cuba. Com certeza, é diferente quando falamos de Cuba e Espanha e Cuba e a República Tcheca. A Espanha tem o elemento cultural que é impossível de eliminar. E os tchecos sofreram sobre uma ditadura comunista. Então, isso é uma outra forma de dizer, claro, que como as relações são tão diversas, estamos muito próximos em diversas formas. Governança global. Sim, nós temos o G7, que é basicamente o clube dos ocidentais. Os russos seguiram por outro caminho. G20, vamos ver. Eu sempre fui contra, no sentido de que a composição é bizarra. Eu digo isso porque se você
pegar os países nórdicos e somarmos, nós somos a 7ª ou 8ª maior economia do mundo. E somos significativamente maiores do que muitas das pessoas presentes à mesa lá. E nós não temos um assento lá. Eu não vou ameaçar criar uma guerra mundial por causa disso, mas eu quero destacar esse argumento. Tendo dito isso, é importante ter todas as partes interessadas significativas sentadas à mesa para tentar entrar em acordo, mas algumas reuniões mais recentes foram um pouco mais destrutivas do que construtivas. Espero que em Buenos Aires as coisas sejam melhores. E aí a questão sobre eventos destrutivos. Bom, se soubéssemos quais eles serão, tentaríamos evitá-los. Vou dar 2 da minha perspectiva. Uma outra guerra no Oriente Médio. Isso é provável? Infelizmente, sim. Com o Trump, eu já tenho alguns candidatos, mas isso com certeza pode ser um grande problema. Temos tensões na Ásia que podem ser aliviadas e, claro, todas as questões online que podem sair do controle. Só para mencionar uma, eu me preocupo com o que eu leio e com o que eu vejo em capacidades ofensivas que estão sendo acumuladas para ataques online. Vocês sabem que o problema da atribuição é difícil, mas vemos situações em que um país pode acreditar estar sendo atacado online por outro país. Mas talvez não esteja sendo atacado por aquele país especificamente. E aí vemos uma versão online do que aconteceu em 1914. Em 1914, isso aconteceu em poucas semanas. Isso pode acontecer em segundos na internet. E alguns destes atores podem, talvez, ter um excesso de confiança e, com as profundas vulnerabilidades da nossa sociedade, isso pode rapidamente desencadear um processo muito negativo. Em relação à China, temos aquela frase sobre participantes responsáveis, que eu achei uma frase ótima, mas eu não acredito que ela seja mais relevante. Porque somos responsáveis a quê? Responsáveis às regras do resto do mundo ocidental? A China não enxerga as coisas mais assim. Eles têm responsabilidade só consigo mesmo, que é um conceito um pouco diferente. Eles são partes interessadas? Não, eles enxergam o sistema como ele é feito pelos outros. Então, eu não acho que essa frase é relevante mais. E eles não são participantes responsáveis. Eu não acredito que eles querem ser. Eles querem ser quem determina as regras do jogo de uma forma assertiva. Nós falamos antes que eles podem estar certos, mas se isso se tornar disruptivo demais, com certeza isso vai contribuir ao aumento da tensão nos sistemas internacionais. Muito obrigado. Bom, vamos parar aqui num momento positivo. Presidente Fernando Henrique, a palavra é sua. Bom, eu vou ser breve, porque o que eu escutei é magnífico e eu tenho poucos comentários para fazer. Eu estava escrevendo um artigo para ser publicado no domingo, e eu coloquei uma frase bem simples que diz que no passado, quando eu era aluno, havia uma frase que se usava para orientação. Cogito ergo sum. Penso, logo existo. Eu sou a consequência de uma vida. Mas aí, neurocientistas disseram que isso não é o suficiente, isso não é verdade. O que é importante é ter sensações. Se eu tenho sensações, eu existo. Eu diria que hoje, sem descartar nem Descartes, nem os neurocientistas, estamos conectados e, portanto, existimos.
é isso. Temos enormes transformações no mundo e a mais básica está refletida na forma que as pessoas se relacionam entre si. Independente dos diferentes governos, culturas e etc., existe a possibilidade de se conectar sem respeitar regras ou estruturas. E isso produz democracias turbulentas e também turbulências em todo o globo. Nós fomos beneficiados porque depois da Segunda Guerra Mundial, depois da Guerra Fria, os americanos ou Kissinger entendiam o que estava acontecendo no mundo e propuseram mais proximidade entre os Estados Unidos e a China. Depois, quando Nixon foi presidente, ele fez a famosa visita à China e depois disso parecia que o mundo poderia ter mais paz. Teríamos apenas guerras locais, como já mencionamos hoje. Bom, eu não sei o que vai acontecer no futuro. Talvez se pegarmos como exemplo o que foi feito pela Hobsbawm. Ele publicou um livro chamado A Era da Incerteza. Mas ele estava errado. Agora estamos na Era da Incerteza. Não sabemos o que vai acontecer. As novas tecnologias têm uma força tão grande e o número de novas invenções nos surpreende tanto que nem conseguimos imaginar o que vai acontecer em âmbitos políticos no futuro, quanto mais nas relações internacionais. E as guerras cibernéticas são muito importantes. A primeira vez que eu escutei isso, eu estava numa Rolls Royce. Eu estava na Rolls Royce, numa empresa, uma reunião na França, e o general falou sobre essa estratégia de ataques cibernéticos. Eu me surpreendi. Mas hoje já enfrentamos isso todos os dias. Então, isso é muito diferente do que tínhamos no passado. Por outro lado, estamos observando o terrorismo em todo o mundo. E o terrorismo não é promovido por um Estado, e sim por grupos de pessoas. Então, não podemos entender o que está acontecendo. Bom, eu não sou pessimista, mas o futuro vai depender, como foi dito, das lideranças e como elas vão conseguir entender as implicações de algumas decisões cruciais. Isso já foi o caso no passado. No período pós-guerra, foi tentado criar uma ordem mundial. Os americanos tentaram, mas não conseguiram. E depois da Segunda Guerra Mundial, foi possível criar uma nova ordem política. E é isso que está em questão agora. Até que ponto vamos continuar da mesma forma? Vocês falaram sobre os chineses, e isso é verdade. Eles estão prontos para contribuir à ordem mundial. Não sei, e se eles tentarem impor uma ordem mundial? Eles têm essa possibilidade. Eu espero que eles façam isso com métodos pacíficos. Mas isso vai depender da nossa capacidade de entender o surgimento de novas potências e como possibilitar a coexistência de diferentes potências com um certo grau de diversidade. Inclusive aqueles que estão do outro lado do mundo. Na África, vocês falaram que a África vai ter uma população maior do que o resto do mundo. Então a África também vai querer participar em âmbito global da política. Assim como o Brasil e outros. Nós também estamos procurando um novo papel mundial. Não sabemos ainda que língua pode ser utilizada. Depois do que eu escutei hoje, vemos que algumas questões antigas são muito importantes, estão mudando. A demografia é muito importante, mas será que as novas lideranças mundiais vão conseguir entender isso? Vão propor um modelo para combinar os diferentes aspectos e todos os interesses que existem no mundo? Não sei. Isso nunca é certo na política. Temos que inventar, criar.
are the kind of people that in the world então, we need. precisamos People who is capable to think about. De pessoas que not têm um pensamento crítico no mundo. E não queremos pessoas que criam divisões. Something that has been done is what will be in the future. Não podemos dizer que o que foi feito no passado é o que vai continuar a acontecer no futuro. Não é isso que vai acontecer, mesmo se levarmos em conta o que temos nos Estados Unidos e no Brasil, democracias turbulentas, afetadas por fatores semelhantes e novas tecnologias. As novas tecnologias foram criadas para resolver problemas antigos, problemas relacionados à estrutura social antiga. E agora estamos utilizando para nos organizar em classes. Como foi feito na era da Revolução Industrial, a sociedade foi dividida em classes, e as classes têm diferentes interesses. Os partidos representavam aqueles grupos e haviam interesses em comum. Essa é a imagem ideal. Mas esse não é mais o caso. As pessoas se conectam irrespectivamente ao seu grupo de mercado ou de outros interesses. Então, a primeira percepção é que temos uma desordem, mas talvez seja uma nova ordem. Não sabemos ainda qual é a nova ordem que existe e o que fazer com as estruturas que já estão lá. Tudo isso surge para destruir as ordens antigas. E é possível destruir, mas não é necessariamente possível construir uma nova sociedade. Então, essa é a situação. Precisamos manter uma esperança pelo futuro e temos que lutar para conseguirmos um futuro melhor. Não existe certeza que isso realmente vai ser implementado, que todas as nossas esperanças serão atingidas. Então é crucial ver o que vai acontecer com a China, com os Estados Unidos e com a Europa. Porque é lá que está o poder, não só o poder econômico, mas o poder militar também. E as relações internacionais não são decididas apenas com palavras. As palavras têm peso, mas não peso suficiente. Temos também instrumentos para colocar em ordem o que nós queremos fazer. Então isso vai depender muito do que vai acontecer na China, nos Estados Unidos e na Europa. Claro, nós brasileiros tentamos participar do jogo, mas ainda não temos a possibilidade de estar lá. E quando tentamos, é um desastre, como tentamos recentemente. É ridículo, não temos realmente cartas para poder jogar no mesmo nível. Vocês é quem tem. E por isso é importante ouvir a perspectiva de vocês, da Europa e dos Estados Unidos, como ouvimos hoje, para termos uma noção mais realística do que pode ser feito, do que está sendo feito, e levando em conta que estamos entrando numa era de incerteza, e não numa era do que já foi feito. Não é uma era de sonhos pelo futuro, e sim uma era de incertezas. Isso é bom ou ruim? Para os políticos é terrível, mas eles não sabem, portanto eles estão muito felizes. E quem realmente sabe, entende que o conhecimento é muito útil. Ser capaz de entender não é o suficiente para transformar as coisas. A transformação parte de nós. É por isso que eu já sou aposentado, não sou mais político nem intelectual. Muito obrigado. Já que começamos o nosso workshop de manhã, falando sobre o medo, sobre a esperança, eu acho que seria bom termos esperanças no horizonte. Então, pegando carona na sua pergunta sobre eventos disruptivos, sejam negativos ou positivos, eu só quero dizer que o Carl só falou de coisas negativas. Então, eu gostaria de pedir para você falar algo positivo. Mas não precisa ser do nada, olhando para a realidade. Porque estamos no meio dessa crise. O aumento da extrema-direita, o nacionalismo xenofóbico.
Mas vemos forças positivas surgindo também. O Tom mencionou alguns estados como a Califórnia. Então eu queria que você comentasse a respeito de coisas positivas para que a gente possa sair dessa reunião com uma atitude mais otimista. O futuro não é como era no passado, né? Você pode falar sobre isso? Em primeiro lugar, eu adorei a ideia de termos um evento disruptivo positivo. Não é o que normalmente pensamos, mas ao mesmo tempo é um conceito bem importante, porque a tendência é sempre entender a disrupção como algo negativo. Bom, a minha esperança é que vamos ter mais participação política, que vamos garantir que os nossos sistemas políticos permaneçam abertos e que as pessoas entendam que é do interesse delas participar. Eu lembro que após a eleição de 2016, quando eu estava falando sobre as eleições com os meus filhos, falando sobre como essa eleição foi vencida pelo Trump, foi perdida pela Hillary Clinton no centro-oeste dos Estados Unidos, em Michigan, Wisconsin, Ohio, devido a peculiaridades no nosso sistema eleitoral e não pelo voto popular. Eu estava tentando entender como isso aconteceu e o que tinha afetado essa parte dos Estados Unidos, principalmente Wisconsin, que historicamente era democrata e não republicana. Meu filho escutou com muita paciência. Depois ele disse: "Olha, pai, mas isso já é história, isso aconteceu. O que você não entende na sua idade é que temos um tsunami político acontecendo. Os jovens e as minorias que são normalmente excluídas estão chegando na maioridade e agora estão querendo participar do voto. E nenhum dos dois partidos está preparado para capturar essa onda ainda. Mas a taxa relativamente alta que vimos de participação na última eleição americana e o fato do enfoque ser em estados como a Flórida, a Geórgia, em relação a quem pode participar e quem não pode, se isso é uma tática política para suprimir certos votos, abrir mais o voto. Bom, isso leva ao entendimento de que os votos são preciosos e a atividade política também. E como a atividade política vai além da eleição, como podemos nos envolver na sociedade. Eu espero que a gente possa utilizar a conectividade da tecnologia, conforme foi mencionado, e juntá-la ao momento dramático onde estamos para gerar uma participação popular mais alta, para que as democracias possam de fato ser democracias. Bom, surpresas positivas disruptivas. Eu tenho uma abordagem um pouco diferente. Eu acredito no poder da ciência e da tecnologia. E eu acredito que ainda não vimos a última grande descoberta científica. Bom, eu acho que um avanço drástico no tratamento do câncer não está muito longe. Nós dedicamos muitos investimentos na Europa e nos Estados Unidos a essa questão. Já fizemos grandes avanços, mas ainda não chegamos a uma cura. Com as novas tecnologias, com novos tratamentos, incluindo a inteligência artificial, aliás, podemos estar mais próximos do que imaginamos. Isso não significa que vamos viver para sempre. Sempre vamos ter desafios. Em segundo lugar, em relação à mudança climática, claramente precisamos de alguma inovação drástica. Eu espero que a gente tenha uma inovação em tecnologias de armazenamento de energia. Eu vejo grandes avanços na produção da eletricidade, principalmente da solar. Menos na Suécia, eu preciso confessar, por motivos óbvios, mas de qualquer forma. É muito difícil armazenar a energia. Isso é bem complicado. Se tivermos um avanço nas tecnologias de armazenamento, provavelmente vamos chegar próximos de resolver os problemas climáticos, porque aí vamos poder produzir a energia para atender às necessidades dos africanos e dos outros povos
sem colocar em risco o clima mundial. Não estamos lá ainda, claro, mas mesmo aí já tivemos grandes avanços. Você quer acrescentar alguma coisa? Well, my conclusion is that Bom, Dilma a minha Rousseff conclusão was que right. a Dilma Rousseff estava certa. The key issue is to O store wind. problema é estocar o vento. The prescient Dilma Rousseff. You're right. So I think it's time Previsora to. Dilma Rousseff, muito bem. Pardon me? I didn't hear you. Desculpa, eu não escutei. This is a good one, Lúcia. Come on. Se você queria encerrar num comentário positivo, você tem que fazer outra piada. Essa foi boa, Lúcia. Ian, I think it's time for you to join us. Eu acho que você precisa fazer alguma conclusão em nome da GMF, que pode ser feita daí ou daqui na frente. Eu assino embaixo qualquer comentário positivo que você fizer. Não, eu não vou tentar fazer uma piada final. Mas essa é uma oportunidade para agradecer em nome da GMF. Essa conversa foi extraordinária. Nós estamos muito gratos à Fundação FHC por nos receberem, ao presidente Fernando Henrique por estar aqui e a todos que vieram. Foi uma conversa incrível. Eu acho que este é o segundo seminário destes, mas já fizemos mais de 3, né? E se contarmos tudo que fizemos juntos, foi mais de 12. Então, o meu comentário é que é sempre um prazer. Muito obrigado a vocês e a todos os colegas. São pessoas excepcionais que estão nos ajudando de diversas formas. Também quero agradecer ao meu colega Bill Michael, que sempre me lembra de que nós precisamos fazer eventos assim. Obrigado, Bill. Agora já fizemos. Eu espero que vocês concordem que esse formato é muito interessante. Nós fazemos várias reuniões trilaterais na nossa organização e é sempre muito útil ter europeus, americanos e uma terceira perspectiva do mundo. E nesse caso, estamos todos no Atlântico. Isso nos ajuda a entender a dinâmica e a lógica do que está acontecendo na nossa sociedade. Também trazemos os nossos comentários, outros, e como isso afeta os sistemas globais. Eu espero que a gente possa fazer mais no futuro. Tem muitas ações que podemos tomar em conjunto. Agradeço novamente e estamos esperando vocês novamente, seja aqui, em Bruxelas, Washington ou onde a GMF estiver. Muito obrigado, eu assino embaixo e gostaria de dizer que eu também estou muito agradecido. Você tem o Bill e eu tenho o Renato, que também me incentiva a fazermos reuniões assim. Obrigado, Renato, e obrigado a todos. Obrigado, Carl. Foi um grande prazer.